Francês. A língua francesa tem suas origens no ramo das línguas românicas, que evoluíram a partir do latim vulgar falado no Império Romano. Sua formação foi um processo gradual, moldado por influências culturais, políticas e linguísticas ao longo dos séculos. Aqui está um resumo sobre sua origem e formação. Origem da língua francesa. Influência do latim, século I a.C., século V. O francês tem raízes no latim vulgar, trazido à Gália, território correspondente à França atual, pelos romanos após a conquista por Júlio César no século I a.C. O latim substituiu gradualmente as línguas celtas faladas pelos gauleses, embora elementos celtas tenham sobrevivido no vocabulário e na toponímia. 2. Influência dos francos e outras tribos germânicas, século V, século IX. Após a queda do Império Romano, os francos, uma tribo germânica, estabeleceram o Reino Franco. O contato entre o latim vulgar e as línguas germânicas dos francos influenciou a fonética, o vocabulário e a gramática do latim local, criando a base do que viria a ser o antigo francês. 3. Formação do antigo francês, século IX, século XIII. A língua francesa tem suas origens no ramo das línguas românicas, que evoluíram a partir do latim vulgar falado no Império Romano. Sua formação foi um processo gradual, moldado por influências culturais, políticas e linguísticas ao longo dos séculos. Aqui está um resumo sobre sua origem e formação. Origem da língua francesa. Influência do latim, século I a.C., século V. O francês tem raízes no latim vulgar, trazido à Gália, território correspondente à França atual, pelos romanos após a conquista por Júlio César no século I a.C. O latim substituiu gradualmente as línguas celtas faladas pelos gauleses, embora elementos celtas tenham sobrevivido no vocabulário e na toponímia. 2. Influência dos francos e outras tribos germânicas, século V, século IX. Após a queda do Império Romano, os francos, uma tribo germânica, estabeleceram o Reino Franco. O contato entre o latim vulgar e as línguas germânicas dos francos influenciou a fonética, o vocabulário e a gramática do latim local, criando a base do que viria a ser o antigo francês. 3. Formação do antigo francês, século IX, século XIII. O antigo francês surgiu como um conjunto de dialetos românicos falados no norte da França, conhecidos como langues d'Oil. O Sermões de Estrasburgo, 842, um juramento militar, é um dos primeiros registros escritos em antigo francês. Durante este período, o francês se diferenciou do latim e de outras línguas românicas como o provençal ou languedoc, falado no sul da França. 4. O médio francês e a unificação linguística, século XIV, século XVI. Durante a Idade Média, Paris se tornou o centro político e cultural da França, e o dialeto de Île-de-France começou a se impor como padrão. A invenção da imprensa no século XV ajudou a disseminar o francês padrão. Em 1539, o Edito de Villers-Cotterêts, promulgado por Francisco I, decretou o francês como a língua oficial da administração e da justiça na França, substituindo o latim. 5. Modernização e expansão do francês, século XVII, século XVIII. No século XVII, a criação da Academia Francesa, 1635, estabeleceu regras gramaticais e ortográficas, consolidando o francês como uma língua de prestígio. O francês se tornou a língua diplomática e cultural da Europa, associado à corte de Luís XIV e ao Iluminismo. 6. Francês moderno e sua difusão, século XIX presente. A expansão colonial francesa levou o francês a várias regiões do mundo, como África, Caribe, América do Norte e Sudeste Asiático. Hoje o francês é uma das línguas mais faladas no mundo e um dos idiomas oficiais em organizações internacionais como a ONU e a União Europeia. Características da formação do francês. Influências celtas, vocabulário limitado, mas presente em palavras como Bruyère, Urze e Chêne, Carvalho. Influências germânicas, palavras relacionadas à guerra e ao poder, como Gary, guerra, e Baron. Influências latinas, a maior parte do léxico e da estrutura gramatical vem do latim vulgar. A língua francesa é um reflexo de sua história, uma fusão de influências romanas, germânicas e culturais que se transformaram ao longo dos séculos, resultando em uma língua rica e globalmente relevante.